Bom, Clarice, eu gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho pra gente primeiro, falar seu nome, a sua formação e o que você está fazendo agora. Perfeito, eu me chamo Clarice Mack, eu sou jurista, historiadora, sou a primeira mulher travesti aqui do curso de Direito da UFPB. Eu sou analista de políticas públicas na área de trabalho decente e acesso à justiça e atuo como consultora em gênero, diversidade e trabalho decente. Clarice, o nosso documentário tem o tema de discriminação nas relações de emprego. E um tipo de discriminação que a gente escolheu trazer à tona no documentário foi sobre a população LGBTQIAPN+. E como primeira pergunta que a gente queria te fazer, vendo que você é especialista nessa parte do direito do trabalho, seria quais são as principais barreiras que as pessoas trans enfrentam para conseguir um emprego formal? Perfeito. Então, eu acho que a gente pode começar pelos dados, né? Recentemente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele lançou talvez a pesquisa mais relevante nesse sentido de análise dos dados socioeconômicos da população trans. A gente tem um déficit ainda dentro dessa pesquisa, porque ela utilizou como amostragem as pessoas trans retificadas. Segundo dados da ANTRA, 60% das pessoas trans não são retificadas, então é um número ainda abaixo do padrão, né? Entretanto, mesmo com essa subnotificação, a gente tem que a população trans, no geral, ela está com 25% apenas de pessoas trans acessam ao mercado formal de trabalho. Isso é um número 7 vezes menor do que a população em geral. Quando a gente traz o recorte para mulheres trans e travestis, esse número cai para 20%. Então, a gente tem um recorte da identidade de gênero, mas essa identidade de gênero ainda pesa quando se fala de mulheres trans e travestis, né? E aí a gente tem também algumas pesquisas que são localizadas. No estado de São Paulo, que é o maior estado da nação, onde a gente tem a maior população, né? E proporcionalmente a gente teria o maior número de pessoas trans, então a gente consegue ter uma amostragem maior. Duas pesquisas são bem relevantes nesse sentido. A gente tem uma da CEDESP, que foi realizada em 2014, 2015, e uma da FAPESC, que foi realizada mais ou menos em 2021. Em ambas, cerca de 40% das mulheres trans e travestis entrevistadas estavam na prostituição. Então, realizam um trabalho sexual como única fonte de renda e de subsistência. Então, e apenas 13,1, um número quebradinho, dessas pessoas têm um emprego formal. Então, pessoas trans, no geral, o que apontam as pesquisas oficiais e o que aponta as pesquisas das entidades da sociedade civil, como a ANTRA, não acessam o mercado formal de trabalho. Quando a gente faz o recorte para mulheres trans e travestis, esse número é pior, e a gente tem um deslocamento dessas mulheres para a prostituição compulsória, que é um conceito que a gente utiliza no transfeminismo jurídico para falar que essa prostituição ela não é uma opção, ela acaba sendo uma imposição do contexto socioeconômico e material que essas pessoas vivem. Perfeito, ficou muito claro, Clarice. A próxima pergunta é sobre exatamente essa questão que você falou da retificação, né? Mas sobre como o nome social e a identidade de gênero ainda impactam os processos seletivos, né? Qual é a vista que os empregadores veem quando se deparam com essa mudança do nome social, essa questão da identidade de gênero. Perfeito. Dentro da minha formação, eu também sou especialista em direito do trabalho, né, direito processual e material do trabalho, e agora, dentro do âmbito do mestrado, eu tenho pesquisado acesso à justiça dentro da justiça do trabalho. E aí, quando a gente vai falar sobre acesso à justiça, grande parte das pessoas trans não acessam a justiça, não conseguem chegar ao judiciário. Eu tenho tentado entender de que maneira isso tem chegado no judiciário e futuramente tentar entender o porquê que essas pessoas não chegam lá. Entretanto, apesar do baixo número de ações num sentido proporcional, quando a gente tem, por um lado, estatísticas que mostram que essa população tem dificuldades no âmbito do trabalho, do acesso, né? E estatísticas que mostram que essa população sofre discriminação nas relações de trabalho. Mas essa demanda não tem chegado e a gente tem um limbo aí dentro que é o que faz parte da minha pesquisa, né? E aí, o que a gente poderia dizer é que grande parte dos processos que chegam são sobre nome social. A gente tem uma discriminação significativa dentro das empresas que não respeitam a questão da identidade de gênero no que tange
de um nome social, né? O nome social é um debate que vem sendo travado pelas entidades da sociedade civil há mais de 20 anos atrás. Então, assim, é um debate que vem ocorrendo há muito tempo dentro do âmbito do movimento social e que vira uma política pública a partir de 2016 com o decreto do Executivo. O sistema de justiça como um todo, ele cria resoluções que obrigam o judiciário e o sistema de justiça a respeitar o nome social, inclusive dentro do sistema prisional, e os tribunais do trabalho, o Tribunal Superior já tem reconhecido o direito social como um direito do trabalhador. Entretanto, o que a gente tem para as pessoas trans é ainda um contexto de desconhecimento por parte das empresas ou de um conhecimento desse direito e o desrespeito, né? Então, a gente tem pessoas trans que no crachá utilizam um nome não retificado, né? Utilizam aquele nome que não diz respeito ao nome pela qual elas se reconhecem. A gente tem um impedimento ainda maior que é com relação aos banheiros, essas pessoas não conseguem acessar os banheiros de acordo com a sua identidade de gênero. A gente tem, de fato, essas situações de constrangimento que geram direitos a serem pleiteados dentro do âmbito do judiciário. Perfeito. E a última pergunta, também para finalizar os 15 minutos, seria, depois da contratação, quais são as formas mais comuns de discriminação no ambiente laboral, né? No caso, depois de passar por todo esse processo que já é muito difícil, do nome social, enfim, da contratação, né, do processo seletivo, quais são as formas mais comuns de discriminação no ambiente laboral? Acho que o primeiro ponto a ser destacado por mim seria que a diversidade ela é uma dimensão que favorece as empresas, né? Se a gente for aqui utilizar um argumento liberal nas relações de trabalho, a diversidade ela traz esse caráter de diversificação dos trabalhadores, então faz com que a empresa ganhe em produtividade, né? Quando a gente vai analisar os dados e informações nas pesquisas que realizam esse escopo de analisar como que a diversidade influencia se positivamente ou não, todas demonstram que contratar pessoas diversas de racialidade, de gênero, pessoas com deficiência, beneficiam positivamente as empresas. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto, se a gente for utilizar uma teoria da responsabilidade social, de que essas empresas possuem, né, uma responsabilidade do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de responsabilidade social, de governança, de contratar pessoas diversas, de fato há um direito que regulamenta a atuação dessas empresas no sentido de contratação dessas pessoas, né? E, enfim, eu acho que as dificuldades, de fato, em relação a essas pessoas são da própria discriminação e do preconceito que existem e não em relação às pessoas que são contratadas. Então, a gente tem, de fato, desrespeito ao nome social, a questão dos banheiros, a questão do assédio moral e sexual que ocorre dentro do âmbito trabalhista. A gente tem questões de constrangimento, violência física, violência verbal por parte dos trabalhadores que são colegas e por parte dos superiores hierárquicos. Existem dinâmicas que são específicas das pessoas trans, que aí eu precisaria de mais tempo para falar, como, por exemplo, o que a gente chama de messianismo patronal, que é um conceito dentro da divisão transexual do trabalho, que é o que eu tenho construído na dissertação do mestrado, que fala sobre como as mulheres trans, sobretudo, as pessoas trans em geral, mas as mulheres trans, elas enxergam o patrão como Messias, como Salvador, que as salvou da prostituição, da informalidade. Isso é muito perigoso, porque quando elas enxergam o patrão, o empregador, como Messias, elas se submetem a situações de precarização do trabalho, de assédio e naturalizam essa violência. Afinal de contas, ele as salvou das ruas, ele as salvou da situação de precariedade, né? Então, isso é um fenômeno muito específico das relações de trabalho de pessoas trans e que a gente verifica dentro desses contextos de trabalho e de violência. Perfeito. Muito obrigada.